Um curso de especialização na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4, falando sobre a expressão Filho de Deus. Eu vou pedir paciência aos irmãos e às irmãs para que a gente não pule esse ponto importante, tá bom? Da teologia do apóstolo Paulo. Observamos, aliás, desde agora, que o Filho do Homem no livro de Enoque, meus irmãos, nós não temos em nossa Bíblia de tradição protestante, porque ele é considerado um livro apócrifo, tá bem? O livro de Enoque. Mas ele veio muito à tona agora com o advento da internet. E esse livro de Enoque, ele tem algumas passagens ali que ele se refere a um tal filho do homem. Um filho do homem que vem nas nuvens do céu cercado com seus anjos. Uma das passagens do livro de Enoque é citado por Judas, que foi irmão do Senhor Jesus, segundo a genealogia de José, tá bem? Então, irmão terreno do Senhor Jesus. E o Judas, ele falou, acerca da volta de Jesus, escreveu Enoque, o sétimo depois de Adão. Não significa que todo o livro de Enoque é inspirado, mas esta passagem, como ela veio para o Novo Testamento, nós a reconhecemos como inspirada também. É um livro curioso, os irmãos e as irmãs podem ler, tá? Com tranquilidade, mas vocês vão ler ele com aquele devido cuidado para não crer muito em mitos judaicos, porque não foi escrito exatamente por Enoque, tá bem? Pelo menos o livro todo não foi escrito por Enoque. Agora, eles usavam esse recurso da literatura antiga. Escreviam um livro e colocavam o nome de um profeta famoso para que o livro ganhasse autoridade. Então, no livro de Enoque, aparece a figura do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E também Filho de Deus. E que o cristianismo havia provavelmente substituído o título Filho do Homem por Filho de Deus. O título Filho do Homem pertence ao tipo de vocabulário apocalíptico que o cristianismo primitivo muito cedo abandona. Era particularmente estranho e impossível de conservar no mundo das igrejas paulinas. O que acontece? Quando você vai ler o livro de Daniel, por exemplo, você vai encontrar lá a figura do Filho do Homem. Mas o apóstolo Paulo, ele vai substituindo, tá? Essa expressão Filho do Homem relativo à parousia para dar mais ênfase ao Filho de Deus. Quem está vindo para terminar a história é aquele que criou o mundo. É ainda um contexto apocalíptico que evoca a aparição de Jesus, analisada a propósito da ressurreição. Paulo conta sua vocação nos termos em que ele a formulou diante de si mesmo. Preste bem atenção. Mas quanto àquele que me escolheu, Paulo, aqui o Sir Fox está citando Paulo na carta aos Gálatas. Mas quanto àquele que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, aprouve revelar em mim seu filho. Aqui o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, meus irmãos, ele usa uma palavra grega para revelação. Você pode anotar aí, Gálatas 1:15. Qual é a palavra grega para revelação? Apocalipsai. Apocalipsai, que é o nosso Apocalipse, a fim de que eu anunciasse entre os gentios. Revelar é o termo técnico dos Apocalipses. A visão foi, portanto, um apocalipse. O céu se abre e o Filho de Deus se manifesta e desce. O que diz o apóstolo Paulo para nós? Quem foi que se revelou para ele? Jesus. Qual Jesus? O Filho de Deus. O que aconteceu naquele ato ali? Naquele ato em que o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, vocês lembram? O céu se abriu. É o Apocalipse do Senhor Jesus. O céu se abriu. E o que fez? Revelou o Filho de Deus para o perseguidor, para o inimigo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem és, Quírios? Senhor. Aí o Cristo diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o apóstolo Paulo está dizendo que naquele momento o céu se abriu e o Filho de Deus se revelou para ele. Mais uma vez, o título importante de nosso Senhor Jesus.
o céu se abre, o Filho de Deus se manifesta e desce. Imaginar-se-á, segundo a narrativa muito circunstanciada do livro de Atos, uma visão luminosa, a aparição de um ser celeste, glorioso, que não deixa de ter analogia com a visão de Estevão, fitando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que eu vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aqui é a visão de Estevão. Quer dizer, está se ressaltando as duas naturezas do Senhor Jesus. O mesmo Filho de Deus é o Senhor Jesus, que se fez carne, Filho do Homem. Os dois tiveram apocalipse, meus irmãos. Quem? Paulo e Estevão. Qual que foi o apocalipse de Paulo? No caminho de Damasco. Qual que foi o apocalipse de Estevão? Ali junto à porta do templo, quando ele foi martirizado pelos algozes. Nas duas ocasiões, os céus se abriram. Nas duas ocasiões, eles viram o Senhor Jesus. Estevão viu Jesus à destra de Deus. E o Paulo viu o Senhor Jesus como uma luz muito luminosa. Vamos aí colocando isso aí na planilha, meus irmãos, de que todas essas manifestações chamadas de cristofanias, tá bem? O que é uma cristofania? É uma aparição de Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus? É uma projeção da pessoa do Senhor Jesus, tá bem? Isso é uma cristofania. Por que projeção? Porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, os céus o contém, o retém, até o dia em que ele haja de se manifestar. Hoje, meus irmãos, se alguém tiver uma visão de Jesus, é uma cristofania, é uma projeção da pessoa do Senhor Jesus, porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo, tá? Os irmãos não podem confundir isso daí. Não é que não é o próprio Senhor Jesus aparecendo, mas é o Senhor Jesus aparecendo em visão. Não é a pessoa do Senhor Jesus. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo Apocalipse. Quem aparece para João é um anjo. E esse anjo ele é uma cristofania. Ele está representando o Senhor Jesus. O Cristo está contido nos céus. Varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que foi recebido nos céus, lá permanece até o dia em que ele há de voltar. Convém que os céus o contenham até o dia da restauração de todas as coisas. Jesus está administrando os céus. E o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, está administrando a nossa salvação, a Igreja de Deus na terra. O Espírito Santo é o responsável pela pregação do Evangelho e anunciar e apresentar e revelar Jesus Cristo. Toda a experiência que você e eu tivemos hoje com o Senhor Jesus, se for uma visão, é uma cristofania, tá bem? É uma projeção da pessoa do Senhor Jesus. Ah, ele apareceu aqui no meu quarto. É uma cristofania, tá bem? Jesus está nos céus nesse exato momento e lá permanece até o dia do retorno em glória. Amém? Anotaram isso? Que o Senhor Deus dê graça, irmãos, para a gente poder falar e os irmãos aí em graça também anotarem, tá bem? Anotem. Bom, o Filho do Homem, ele apareceu a Estevão de pé. Essas metáforas, meus irmãos, elas são importantíssimas, tá? É uma visão que Estevão está tendo. Está vendo o Senhor Jesus de pé, tendo-se erguido do trono em que Deus o colocou, porque a iminência do juízo ameaça os juízes. Veja só, Estevão está vendo o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus. Estevão está sendo julgado. Os irmãos e as irmãs que gostam de pregar, pode colocar isso aí no seu próximo esboço, quando Deus lhe der a oportunidade para você pregar. Aí você abre Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão está sendo julgado. Os juízes estão mordendo os dentes. O Estevão fala que eles estão com a cabeça dura, sabe? Cerviz endurecida. E eles estão sempre resistindo ao Espírito Santo, que sempre está falando e eles sempre estão resistindo. De repente pegam em pedras. Começam a atacar as pedras em Estevão. Estão desafiando o juiz. Quem que é o juiz? É o Cristo. Onde o Cristo está? À direita de Deus. O que faz o Cristo? Se levanta.
Está acontecendo uma injustiça com o seu servo, com a sua testemunha, com o primeiro mártir do Novo Testamento. Está acontecendo. Então Cristo se coloca de pé, porque ele que é o juiz. E os juízes estão ali, cometendo uma injustiça contra Estevão. E o Senhor Jesus, que é o juiz, está, tomando nota da turma que está matando Estevão. Entre eles, um jovem chamado Saulo, que é o perseguidor da igreja. Então o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai pegar juiz por juiz. O Senhor Jesus vai julgar todos aqueles que julgam. Quando lá no Evangelho, nosso Senhor, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida em que você medir, vos medirão a vós também. Pode ter certeza, nós que julgamos, seremos julgados com o mesmo juízo, meus irmãos. Isso aqui é bumerangue, você joga e volta para a cabeça. O Senhor Jesus pegou juiz por juiz e foi pegar Paulo também. Quando pegou Paulo, apareceu para ele e aí ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Desde quando que Paulo persegue o Senhor Jesus? Desde o dia do juízo, do julgamento de Estevão. O juiz está às portas, meus irmãos. Se tem uma coisa que eu confio em meu coração, é que nós estamos num relacionamento direto com o Senhor da Justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O juiz está às portas e julgará todas as coisas, meus irmãos. As palavras, pensamentos, sentimentos. O Senhor Jesus, ele é justo e juiz. Juiz e justo. Graças a Deus. Bom, a aula hoje está um pouquinho diferenciada, né? Mas nós continuamos no contexto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na visão de Paulo, o Filho de Deus antecipa, de algum modo, a parousia gloriosa e a prepara pela evangelização dos gentios. Vamos retomar o tema. Esse nosso Senhor, que é o juiz dos vivos e dos mortos, que retornará em glória, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Estava no seio do Pai. Ele entrou em um concerto, meus irmãos, que a gente já falou para os irmãos aqui. Concerto da eterna Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo entraram em um concerto de Trindade. Segundo, meus irmãos, a Trindade entrou em um concerto chamado concerto de criação. O concerto da criação quer dizer os céus, a terra e tudo que acontece no cenário dos céus e da terra. Então, ele é o concerto da eterna Trindade e o concerto da criação. Esse concerto da criação, meus irmãos, inclui a criação dos céus, da terra, de tudo o que nele contém, tanto do presente quanto do porvir. É a criação de Deus. Quando a gente passar para o andar de cima, novos céus e nova terra, é criado. O apóstolo Pedro fala: segundo Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra, criados em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus, quando a gente chegar lá. Lá a gente vai entender esse negócio de justiça e santidade. Porque os novos céus e a nova terra é para os justos e os santos. É um lugar compatível com a nossa natureza criada por Jesus e pelo Espírito Santo para nós. Nós estamos recebendo uma natureza, meus irmãos, e a nossa natureza, a cada dia que você é filho de Deus, é filha de Deus, cada dia que você é um nascido de novo, cada dia que você experimenta as virtudes do reino de Deus, a sua natureza vai se tornando cada vez mais incompatível com o sol aqui embaixo. Pode ter certeza. Nós vamos ficando desadequados, inadequados para continuar por aqui. Inadequados. Você está recebendo uma nova natureza e a sua nova natureza não é mais compatível com a terra. Você tem que partir para a casa de Deus. Você está recebendo uma nova natureza e a sua nova natureza é incompatível com o inferno. A sua nova natureza só é compatível com a casa do Pai, com a casa de Deus. Então, eu li aqui no chat, né, o nosso irmão Marcos dizendo que vai ter que rever algumas vezes essa aula. E assim, com a graça de Deus, meus irmãos, realmente, se for necessário, os irmãos vão lá, vai estar disposto lá no canal do YouTube, os irmãos revejam, tomem as notas, tá bem? E que o Senhor Deus nos dê graça, né? E nosso irmão Felipe disse que acabando a aula nós voltamos para a nossa realidade da terra. Mas a gente já volta diferente, né, meus irmãos? Já volta com o pensamento de volta logo Jesus. É o que eu sempre penso, né?
Eu oro todos os dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Tira a gente dessa aflição. Mas tira a gente para cima. É o que a gente sempre ora. Então, meus amados irmãos, nós estamos recebendo uma natureza que está se tornando incompatível com o reino da terra. Quem nos preparou para isso mesmo foi Deus. O que acontece? O Senhor Jesus ele apareceu para o apóstolo Paulo, interrompeu a trajetória dele, e a partir daí nós, meus irmãos, eu estava dizendo para vocês, nós estamos nessa comunhão com Deus que fez o concerto da eterna Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o concerto da criação, que inclui o presente e o porvir. Deus é criador, eis que faço nova todas as coisas. O conceito da redenção, meus irmãos, vocês que são aí amantes de teologia, podem anotar isso, tá? O chamado conceito da redenção. A criação deu errado, a criação se perdeu, a criação se tornou inútil, mas Deus, antes de criar os céus e a terra, criou a ferramenta que ia consertar a máquina quebrada. Quem é a ferramenta? É o conceito da redenção. Quem será o redentor? O Filho. Quem vai aplicar a redenção durante os séculos? O Espírito Santo. E o Pai sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Permanece na eternidade. Aí vem o conceito da redenção. No conceito da redenção entra o conceito do juízo, tá? Ou dos julgamentos. Quer dizer que está um atrelado com o outro. Essa divisão aqui ela é didática, tá? 1, 2, 3, 4, ela é didática. Por quê? Porque a nossa redenção ela vai acontecer com um juízo. Qual que é o juízo? O do pecado. É o primeiro julgamento que Deus faz. Deus entra em cena para julgar o pecado. Pronto. A partir de agora, meus irmãos, que nós estamos na dispensação do Filho de Deus, da redenção, nossos pecados estão cancelados, nós estamos justificados. A palavra justificado significa que nós fomos inocentados por Deus, absorvidos. Então nós somos absolvidos, os teus pecados estão cancelados, vai viver. Agora, existe o outro juízo, que não chegou ainda. É o juízo da turma que não aceita o Calvário, que não passa pela cruz. Concerto do juízo. Então, da eterna Trindade, da criação, da redenção e dos julgamentos, dos juízos. Então, esses 4 concertos aí. Nós, pela pessoa do Senhor Jesus, estamos antecipando, meus irmãos, antecipando a nossa entrada nos céus, no reino dos céus, na casa de Deus. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos sujeitam, mas porque vocês têm os seus nomes escritos lá nas ruas do céu, ou nos céus. Reencontramos o título Filho de Deus na grande descrição da parousia de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 28, que os irmãos devem ler em ação de graças, tá? 15, 23 ao 28. Estou com a Bíblia aberta aqui, então vai ser fácil. Então, o doutor Sir Fox, ele falou, sabe esse título, Filho de Deus? A descrição da parousia, o desfile em glória do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é sábio, né? Para fazer o desfile dele, ele vem fazer convite. E o convite dele é o Evangelho. 15. Vamos ler 23 a seguir. 1 Coríntios 15, 23 a seguir. Mas, vamos lá. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.
Em poucos minutos, meus irmãos, deixa eu ver aqui o quanto que falta para nós, tá bem? Em poucos minutos, nós vamos fazer a explanação desse texto, tá? 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o Dr. Serfouques, eu estou sempre ressaltando essa obra aqui, para que os irmãos queiram adquiri-la, porque ela se tornou uma referência em meus estudos na teologia do apóstolo Paulo. Ele vai dizer para a gente, nós temos que relacionar o nome Filho de Deus com a parousia, o retorno em glória. O Filho de Deus voltará. Quando o Filho de Deus voltar, como que se dará? Esse é sempre um dilema que nós temos na escatologia. Qual que é o passo a passo da volta de Jesus? O que vem primeiro e o que vem por último? Esse problema não é só nosso, esse é um problema de todo o Novo Testamento, dos evangelistas, dos apóstolos, do Apocalipse, colocar em ordem cronológica os fatos que se darão por ocasião da volta de Jesus é um problema do Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai propor para nós aqui uma ordem, tá bem? A ordem. O capítulo 15 todo fala sobre a ressurreição dos mortos. Todinho fala sobre a ressurreição dos mortos. Aí ele diz aqui no versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias. Guardem aí essa palavra. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A primícia, ele foi o primeiro. Ele foi feito primícias. Por quê? Assim como todos morrem em Adão, fato, assim também todos serão vivificados em Cristo, profecia. Então, os irmãos que são estudantes de teologia, separem aquilo que é fato histórico e aquilo que é profecia. Fato histórico, todo mundo morreu em Adão. Profecia, todo mundo ressuscita em Cristo. Tá bem? Aí vem o texto que o doutor Lucien Serfouques citou para nós. Vai acontecer a ressurreição dos mortos, mas cada um por sua ordem. Aí ele vai colocar em ordem o passo a passo da parousia do Senhor Jesus. O desfile, o retorno em glória, a sua volta e alguns outros nomes. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo, as primícias, já ressuscitou, meus irmãos? Já. As primícias já ressuscitou. E ler o Velho Testamento é importante por causa disso. A gente lê o Velho Testamento procurando Cristo lá, porque Cristo está escondido nas páginas do Antigo Testamento. Ele é um segredo de Deus lá escondido no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, o que você encontra? A festa das primícias. O que é a festa das primícias? As colheitas, as primeiras colheitas, elas eram retiradas e aquela primeira parte da colheita, chamada de primícias, não é a primeira panha por inteiro, tá bem? São alguns molhos, sabe? Alguns recortes de molhos. No caso aí, o pé de trigo. É cortado. Aquela primeira parte do molho tem que ser separada, é obrigatório. Tá? Está na lei de Moisés. Precisa ser separado, porque precisa ser levado para o templo ou para o tabernáculo. Antes que o agricultor continue a primeira panha, sabe, que é a primeira parte da ceifa, ele deve ir até o sacerdote. Aí ele vai colocar o molho dele, ele vai colocar aquela parte, aquele feixe, tá? O molho é um feixe. O pessoal que é da roça aí vai entender melhor. Amarra esse molho, esse feixe, e leva para o sacerdote. O sacerdote, em ação de graças diante de Deus, ele move diante de Deus esse molho, tá? Ele move. É ele que está recebendo. Quem vai comer? É o sacerdote. Então você imagina centenas e centenas de agricultores, cada um levando ali um feixe de trigo para ser movido diante de Deus. O sacerdote vai ter comida para o ano inteiro, pão para o ano inteiro. Essa era a intenção, porque o sacerdote tinha que fabricar 12 pães para se colocar diante de Deus. Então os sacerdotes, eles vão pegar o molho, vão mover diante de Deus esse molho. Pronto. Agora você pode ir para a sua lavoura. Agora você pode meter a foice na ceifa. Está abençoado. Está recebido por Deus. Aí lá o agricultor e entre na seara e corta tudo. Pode colher
tudo. E é importante a gente ler o Velho Testamento por causa disso, porque o apóstolo Paulo usa esse evento do Antigo Testamento e fala: sabe aquela primícia que é movida diante de Deus pelo sumo sacerdote? Aquela primícia representa Jesus. É Jesus ressuscitando dos mortos. E por que Jesus ressuscitando dos mortos? Porque ele é o grão de trigo. Evangelho de João nos diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então o Senhor Jesus, ele morre. Ele é o grão de trigo. Ele morre, mas ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele é o molho de trigo que na sua ressurreição é movido diante de Deus como primícia. Primícia do que, meu irmão? Primícia dos mortos. Que mortos? Nós, meus irmãos. Somos nós. Nós que nos identificamos com a morte de nosso Senhor e todo mês anunciamos a morte do Senhor, ou semanalmente, ou anualmente, todo mês nós anunciamos a morte do Senhor até que ele volte, meus irmãos. Isso aqui é dizendo, a igreja crê. Nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus e movemos diante de Deus. Aí Paulo vai dizendo, tudo em ordem. Cristo, que é a primícia, já ressuscitou. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Então, Cristo já ressuscitou, meus irmãos. A gente tem que celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Primícia. Aí diz, Cristo as primícias. Depois, o apóstolo Paulo começa a se empolgar. Ele vai criar uma figura de linguagem chamada gradação. Ele vai criando os degraus para trazer Jesus até o último estágio. Depois, os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Irmão, tem que depositar esse corpo na urna, mas tem que depositar esse corpo aqui na água do batismo primeiro. Antes de ir para a sepultura, você vai lá e coloca o teu corpo na água do batismo. Se identifica com a morte do Senhor Jesus. Quando você é levantado, você está ali emblematicamente ressuscitando, ressurgindo dos mortos. Lava o teu corpo na água do batismo, na água da palavra de Deus. Deixa teu corpo ser morada do Espírito Santo. Preparar para que no dia que eles colocarem você lá no caixão, na urna, na sepultura, debaixo da terra, no concreto, no dia que o teu corpo se desfizer e os bichos vierem comer o teu corpo, isso aí tem uma garantia, meus irmãos, que o Cristo que foi colhido como trigo, ele antecipou a grande colheita, meus irmãos. Agora pode-se colher todos os trigos para os celeiros eternos de Deus. Amém? Por isso a gente glorifica o Senhor pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, meus irmãos. Porque isso aqui é a verdade da palavra de Deus que veio para os nossos corações. Os que são de Cristo na sua vinda. Todos aqueles que são do Senhor Jesus ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Todos ressuscitarão primeiro. Depois virá o fim. Aí Paulo fala, todo mundo que é de Cristo ressuscita dos mortos, aí não tem mais o que fazer. Depois virá o fim. Quando tiver entregue o reino a Deus, vai chegar uma cerimônia. Nós, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos presenciar nos altos céus o momento em que o Senhor Jesus, cerimonialmente, sabe, algo assim fora do nosso vocabulário, o Senhor Jesus vai entregar ao Pai o reino. Entregar. Isso aqui é algo que me espanta, meus irmãos. O apóstolo Paulo falou, entregará o reino a Deus, ao Pai. O concerto que começou da eterna trindade lá antes que o mundo existisse, esse concerto termina no juízo final. Aí ele vai entregar o reino ao Pai. Quem é o reino, meus irmãos? O reino somos nós. Nós fomos feitos sacerdotes e reino para o nosso Pai. O Cristo veio comprar a gente para o Pai. Hoje o Senhor está cuidando da nossa salvação, perdão dos nossos pecados, a nossa redenção, meus irmãos. Hoje o Senhor Jesus está administrando o reino de Deus para o Pai. Mas é o Cristo que está ali entronizado, tomando conta como sumo sacerdote eterno para a nossa salvação.
Aí a Bíblia diz: entregará o reino ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque tem uma turma do mal aí que está causando resistência ao Filho de Deus. Tem uma turma que não quer descer para a labareda do fogo eterno e quer desencaminhar o máximo possível de gente para levar a turma toda para o lago de fogo. Quer dizer, meus irmãos, o Senhor Jesus, com todo o poder, toda a força e toda a glória, a Bíblia diz, ele vai. Aí Paulo é forte, Paulo fala, aniquilado todo o império e todo o potestade e toda a força. Grande trono branco. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as obras que estavam escritas no livro. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, potestade, principado, força, império, malignidade, vai ser jogado vivo no tanque de fogo e enxofre. Nosso irmão Marcos, ele diz, muito boa a referência do batismo na água, como identificação da ressurreição dos nossos corpos com Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o Marcos pela observação. Assim nós encontramos na palavra de Deus. Então o Senhor Jesus está reinando com glória, meu irmão, com força, com poder. Os anjos perguntam, por que o Senhor não acaba logo com isso de uma vez por toda? Ele explica, para que não se perca um só daqueles que o Pai me deu. O Senhor Jesus não vai ser irresponsável de acabar a história antes da hora. O Senhor Jesus entra na cena com a ordem de Deus. Mas quando ele entra na cena também, meus irmãos, aí é para acabar com o cenário final. Bom, nós estamos chegando aos instantes finais, meus irmãos. Tá? Aí diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí vem a segunda morte, que já é tema do Apocalipse. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro deve ficar que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Paulo quer que a gente entenda isso. Aquele que sujeitou tudo para o Senhor Jesus é Deus. Mas Deus não está sujeito ao Senhor Jesus. É o texto que nos diz. Claro está que se excetua o Pai. O Pai está sustentando todas as coisas. É por causa do Pai, meus irmãos, que Jesus veio ao mundo. É para agradar ao Pai. Em tudo que agrada ao Pai, o Senhor Jesus faz por nós. Mas se algo desagradar ao Pai, o Senhor Jesus julga. Então, se a gente entrar em juízo, é porque estamos desagradando ao Pai. Aí o Cristo vem e entra em juízo conosco, para que a gente volte a agradar ao Pai. Toda planta em mim que produz fruto é para ser limpa, para produzir mais fruto. Porque a planta em mim que não produz fruto é cortado. Então, aí ele diz, e quando as coisas estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ponto final. Chegará um momento em que a nossa comunhão com Deus será tão plena e absoluta, tá bem?